Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Tem uma palavra de Deus aqui separadinha, exclusiva para você, com muito carinho e muito amor. Uma palavra de orientação, principalmente para as pessoas imediatistas. O que é uma pessoa imediatista? Aquela pessoa que pensa que tudo tem que ser assim, no estalar do dedo. E existem duas coisas da parte de Deus. O milagre, que realmente é o estalar do dedo, acontece, mas também é o processo, do agir de Deus. Deus pode simplesmente mudar a sua vida assim, ou Ele pode também colocar você no processo, como fez com muitos e muitos homens de Deus, para poder te amadurecer, para poder te tornar um exemplo, para que as pessoas te observem como você não murmura. Muitas das vezes Deus permite que você passa por situações, inclusive o próprio Jesus venceu a cruz nas costas ali, no Gólgota. E todos observavam ele ali para ver se ele reclamava, para ver se ele murmurava. E ele foi como um cordeiro mudo, nada falou, nada murmurou por mim e por você. Então, às vezes, o processo da luta, nós queremos tirar das costas. Queremos pegar a cruz e jogar ela fora. Jesus não pegou a cruz e jogou ela fora. Eu queria ler um versículo apenas aqui, que se encontra em 2 Pedro 3,8, falando sobre o tempo. O tempo. Eclesiastes 3 também fala que há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E que nessa manhã você venha entender que o seu tempo não é o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus não é o seu tempo. Devemos entender o que Deus quer de nós. Às vezes Ele tem pressa no seu ministério, mas às vezes Ele quer te amadurecer para que seu ministério flua da maneira correta. Às vezes Deus quer que você hoje receba o seu milagre, mas às vezes Deus sabe, não, hoje Ele não está preparado para receber o milagre dele. E às vezes você não entende esse processo de amadurecimento. 2 Pedro 3,8 fala assim a palavra. Mas, amados, já começa nos chamando de amados, que maravilha. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Novamente, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pai, em nome de Jesus eu quero colocar em tuas mãos a tua palavra, que já é a tua palavra, que já está em tuas mãos, mas está nas minhas mãos humanas agora, papai, para poder ser manejada, pelo teu Espírito. Estou segurando a espada, meu Deus amado, de 2 gumes, meu Deus amado, que vence qualquer batalha. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que use-me conforme a tua vontade. Nos ajude a entender um pouco sobre o tempo do Senhor, papai, porque muitos estão sofrendo por não entender que às vezes o Senhor quer, como foi no começo, que haja luz, haja terra, haja vento, haja ar. Mas nem sempre é assim, é o tempo do haja. Às vezes é o tempo do espera, é o tempo do aguarde, é o tempo do amadurecimento. E nessa oração eu peço ao Senhor, Deus amado, me use conforme a tua vontade para poder saber explicar ao teu povo o tempo certo na vida dele, porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Às vezes esse irmão está plantando, papai, mas quer colher amanhã, terabandai. Pai, que a tua palavra ensine, meu Deus amado, que é necessário regar a plantação, é necessário vir a chuva, é necessário vir o sol, é necessário ter o crescimento, é necessário a podagem para depois colher, papai. Por isso eu peço ao Senhor, abençoa esta pessoa que está vendo este vídeo, aonde ela estiver, seja dia, noite, tarde, madrugada, e me dê graça para poder levar a tua mensagem, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro todos desde já abençoados em nome de Jesus. Amém? A palavra nos fala aqui claramente que para Deus um dia pode ser 1000 anos ou pode ser 1000 anos um dia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes necessitamos de milagres. Todos nós. Quem é que não precisa de um milagre agora? Se você colocar no seu pensamento agora o que você mais necessita, alguns vão pensar financeiro, outros casamento, o outro vida espiritual,
O outro, preciso de um renovo, mas tem que ser agora. O outro, dívidas. E várias coisas. E às vezes, as coisas que às vezes nós mais precisamos é aquilo que mais demora a chegar. E nós não entendemos o porquê. Mas, lendo as Escrituras, né, eu vim aqui também em Tiago. Tiago 1, olha que interessante. Diz assim, Tiago 1, do 1 ao 6, diz assim: meus irmãos, como eu estou falando para vocês, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua boa obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe a dada. Peça, porém, com fé, não ouvindo porque o que duvida, e semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra margem. Ou seja, a paciência nos produz fé. E aqui fala também, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para o vento e lançada para outra parte. No momento da luta, no momento da batalha, no momento da dificuldade, no momento da afronta, é que nós crescemos. Mas nós pensamos, e a que hora que vai acontecer? Saiba você que Davi, ungido a rei de Israel por Samuel, diante dos irmãos Eliabe, Abinadab e Samar, ou seja, o mais improvável, humanamente falando, era Davi, e ele foi ungido. A Bíblia diz que ele foi ungido por Samuel. A Bíblia diz que ele foi levar pães para os irmãos na batalha. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos irmãos. A Bíblia diz que ele venceu Golias. A Bíblia diz que ele foi aciumado por Saul, rei Saul. A Bíblia diz que Saul tentou contra a vida dele, lançando nele uma lança, tentando encravá-lo na parede. A Bíblia diz que ele fugiu durante 13 anos. E aí foi porque você conheceu a Jesus hoje. Você foi consagrado a algo e às vezes não tem acontecido na sua vida, você começa a brigar com Deus. Deus, mas o Senhor me ungiu a missionário. Que Deus convide. O Senhor me ungiu a pastor, cadê meu rebanho? Deus, eu tenho ido todos os dias no culto, cadê as coisas acontecendo na minha vida? Davi demorou de 13 a 15 anos para se sentar no trono. A promessa era o trono. Ele foi ungido para ser rei. Então, às vezes, você teve uma promessa de Deus na sua vida. Deus promete que vai te usar muito na palavra e até hoje não aconteceu. Eu quero dizer a você, continua. Sabe por quê? Porque um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Às vezes para você é uma eternidade, meu Deus do céu, está demorando tanto. Mas para Deus é simplesmente, não. Ele tem que aprender mais um dia. É mais um dia de aprendizado para o meu filho. Ele está te amadurecendo. Até o próprio fruto de uma árvore tem o tempo certo de colher para saborear. Se você pegar uma laranja verde, ela não tem sabor. Se você pegar um morango fora da época, não tem sabor. Todo fruto precocemente apanhado, colhido e saboreado, não tem sabor. E às vezes é assim. Davi assentou no trono, tendo experiência, Ramanaste Kalabandai. Esses 13 anos que ele passou debaixo da promessa, fugindo, evitando conflito com o ungido, vencendo leões, ursos, sendo humilhado. Tem um episódio que ele é preso, né, e fica ali no meio de pessoas homicidas, malpagadores, loucos, e ele dá um de doido também. A Bíblia diz que ele deixa escorrer a baba para o canto da boca, bagunça os cabelos, para não ser morto, porque ele ia ser morto quando ele foi capturado. Mas era a lei daquele povo, não matar doido, porque eles criam que trazia má sorte. Então Davi dá um de doido, é lançado ali naquela caverna, ali naquela prisão, e dali saem os valentes de Davi. Os homens, os guerreiros de Davi. Todos converteram ao Deus de Davi. E então Davi se tornou rei.
O primeiro rebanho de Davi, humanamente falando, pessoas que ele treinou, foram pessoas homicidas, mal pagadores, pessoas ruins, mas conheceram o Deus de Davi. Então, Deus sabia que Davi tinha que passar por um processo de preparação. Ele tinha que aprender, mas também ensinar. Então, todos já sabem, Davi, depois de 13 a 15 anos, se tornou rei. Então, não pense você, só porque você, às vezes, na igreja, leva uma palavra, ou às vezes você canta um louvor, você quer já que todos te conheçam. Igual eu estou aqui no canal no YouTube. Não venham pensar só porque às vezes Deus me dá uma palavra, ou porque às vezes eu oro, que eu tenho que ter milhões de seguidores e que vai acontecer um extraordinário na minha vida e que eu vou ficar rico. Não. Muitos estão enganados com isso. A maior riqueza é a presença de Deus. A maior riqueza é pregar o evangelho. E agora, quantas pessoas irão ver essa mensagem? Isso não cabe a mim. A Bíblia fala que uma alma vale muito mais que o mundo inteiro. Se uma alma ouvir uma mensagem desta, no qual estamos pregados, e se converter, glória a Deus, houve festa no céu, foi feito a obra do Senhor. Não adianta eu querer pregar para o mundo inteiro para eu ganhar fama, elogio, aplauso, e o meu Deus que tem que ser adorado, reverenciado, ficar em segundo lugar. Então Deus sabe. Às vezes você, novato na fé, às vezes está com muita vontade de fazer a obra, mas Deus sabe que às vezes não é o momento de você subir no altar. Então entenda isso. 1000 dias para Deus é um ano, e um ano, um dia, mil dias. É ao contrário. Para você, às vezes, está demorando demais. Mas para Deus pode ser que não é nada. Ou pode ser também que às vezes você pensa que uma coisa vai demorar na sua vida de acontecer e simplesmente acontece assim. Já aconteceu comigo. De eu pensar que eu ia demorar uma coisa na minha vida acontecer. Quando eu assustar, aconteceu. Porque Deus sabe a hora certa. Ele que sabe a hora certa. Daniel, na Babilônia, ficou 70 anos cativo, servindo um povo que não era um povo de Deus, servindo os babilônicos, mas com excelência. Era um plano de Deus sem reclamar, sem murmurar. Ele tinha saudade de voltar, ao seu povo, os israelitas, mas estava longe da cidade. Então, às vezes, também você está num lugar que você não quer estar, mas é o processo de Deus, é um plano de Deus. Quantas e quantas vezes Deus nos coloca perto de pessoas que nós não queremos estar, mas saiba que se Deus te colocou ali, naquele lugar, Deus tem um propósito. Foram 70 anos cativo, servindo a outro rei, mas nunca deixando de adorar a Deus. José do Egito, abandonado pelos irmãos, traído pelos irmãos, lançado no fundo de poço, vendido como escravo, e o pior, 13 anos na tranca, 13 anos comendo marroco, 13 anos sentando no boi, como se diz. 13 anos passando por procedimento, passando vergonha. Apesar que, por mais que ele foi preso, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele tinha a chave da cadeia em suas mãos, mas era um prisioneiro. Quando a gente vai preso, nós não temos nome, é simplesmente preso, Infopem. José era apenas mais um preso. E às vezes você está passando por um momento aí, às vezes não sei, na sua vida, de cárcere. Às vezes pode não ser um cárcere na cadeia, mas pode ser um cárcere espiritual, pode ser uma prisão no vício, pode ser uma prisão em você há anos e anos luta contra isso e até hoje você não se tornou liberto e você pensa que Deus não existe. Calma, aguarda só mais um pouquinho, vai chegar o momento certo. A Bíblia diz que José tinha dom de interpretar sonhos e ele interpretou 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. E o do padeiro, ele não mentiu, falou que amanhã você vai ser morto. Os seus olhos vão ser comidos pelos corvos. E assim foi, o padeiro foi morto. E o copeiro, José disse que pelo sonho que ele teve, ele voltaria para o palácio, pois ele era o copeiro mor, que trabalhava no palácio. E assim aconteceu. E José ainda falou, quando chegar no palácio, lembra de mim, fala de mim pro faraó, para que ele me tire daqui também, quem sabe. E o copeiro foi ingrato. Através do sonho, José foi liberto, saiu da cadeia, voltou para o palácio, mas não lembrou de José. Somente depois de vários tempos, vários anos passaram, que Faraó então tem aquele sonho com as vacas magras, vacas gordas, seixos de trigos magros e gordos,
que pergunta então, este copeiro, não, eu estou encucado com esse sonho, ninguém sabe interpretar. Vários e vários sacerdotes de outras crenças, várias e várias pessoas iam lá interpretar e ele não se sentia com o coração acalmado, até que o copeiro lembrou a um homem chamado José na cadeia, que interpretou um sonho, por isso eu voltei para cá. Então manda chamar José. José interpreta o sonho, que seria 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Então, através disso, todos sabem o resto da história. José então se torna governador, pois ele disse que nunca viu tanta sabedoria. Então liberta José. José se torna governador do Egito. Mas teve o processo, não foi de uma hora para outra. Eu simplesmente vim dizer a você, espere mais um pouquinho. Talvez o processo você está passando como José, sofrendo, preso em alguma coisa que te trava, humilhado, injustiçado. Às vezes pessoas disseram que vai lembrar de você e não tem lembrado. Mas calma, Jesus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, pois Deus não esqueceu de José. E vemos que a história aprofundadamente, vemos que José ele tem um reencontro com aqueles mesmos que lançaram ele do fundo do poço com seus irmãos. Ele chora por 3 vezes escondido. Ele estava tão diferente que ninguém reconheceu a ele. Então não se preocupe não. Se você suportar o processo do anonimato, do esquecimento, da injustiça, quando Deus te honrar, muitos vão olhar para você e nem vai reconhecer, sabe por quê? De tanto brilho de Deus na sua vida, de tanta sabedoria que Deus vai te dar, pois José era um homem sábio. Através de José não houve fome no Egito, pois ele deu o decreto que estocasse alimento, guardasse alimento. Toda a terra teve fome, menos no Egito. Então às vezes Deus está te preparando para grandes coisas lá na frente, para te honrar lá na frente, e você às vezes murmura, e às vezes você não entende. E vemos também aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia crônica, mas ela teve encontro com Jesus, e Jesus, num estralar de dedo, a curou. Às vezes o processo demora, às vezes está doendo, às vezes está sofrendo, às vezes há muito tempo você não sabe o que é sorrir, mas saiba também que tem um lado bom. Se um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é um dia, se Ele não quiser mudar esses 1000 anos de sofrimento, nenhum estralo no milagre, que haja milagre, vai haver milagre, que haja sorriso, vai haver sorriso, que haja restauração, vai haver restauração. Mas eu queria dizer a você sobre o tempo. Falei aqui sobre Davi, 13 anos, de 15 anos para ser rei. Daniel, 70 anos na Babilônia. José, 13 anos no Egito preso. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento, mas foi curada. Todos aqui receberam a sua cura, o seu milagre, ou a sua justiça. Porque tem coisas aqui que foi justiça. Mas Jesus é o que ficou menos tempo, como se diz assim, no caminho do sofrimento, humanamente falando. O caminho do Gólgota foi por volta de 1h30, 2 horas. Às 2 horas que ele carregou aquela cruz, o madeiro. Somente a parte, assim, vertical, não horizontal do madeiro, carregando, mas pesado, apanhando. Mas eu queria dizer a você, imagina só, foram 2 horas de humilhação, 2 horas de sofrimento, 2 horas que pareciam uma eternidade. E às vezes tem sido assim na sua vida. Às vezes tem dias que parece que não vai acabar nunca. De tanta humilhação, tanto sofrimento, tanta tristeza. Jesus passou por isso. Ele entende. Ele sabe o que você está passando. Ao ponto dele dizer para Deus: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Iramanastekai, tu enderece. Eu queria que você entendesse. Quantos e quantos dias você pensa mesmo em se matar? De tão sofrimento. Quantas vezes você fala, não aguento mais. Quantas vezes você fala, não aguento mais. Mas eu digo a você, espere só mais um pouquinho. Faça como Jesus. Eu tenho certeza que para Jesus, aquelas 2 horas aproximadamente, carregando a cruz, apanhando, humilhado, nu, envergonhado, escarnecido, parecia que era uma eternidade. Parecia que não tinha fim, porque tem sofrimentos na minha e na sua vida que parece que não tem mais fim. Mas creia, vai terminar. A Bíblia diz que quando ele olha para o céu e fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado, e morre. O véu se rasgou.
e houve aquele terremoto, e a ira de Deus veio sobre a terra. Mas houve justiça, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então mesmo que você, às vezes, parece que seu dia tudo deu errado. Mesmo que pareça que naquele dia você morreu. Não teve alegria, não teve sorriso, não teve restituição, não teve um abraço. Parece que aquele dia simplesmente a morte pegou você e jogou num quarto escuro, trancado, e não tem vida mais. Porque às vezes passamos por momentos assim, parece que não temos mais vida. Não conseguimos mais orar, não temos mais fé em nada, não acreditamos mais em nada. E pensamos que estamos um zumbi, um morto-vivo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia foram no sepulcro lá e não acharam o corpo de Jesus. Procuraram pelo corpo de Jesus. Aí depois tem a aparição de Jesus, que ele apareceu para os discípulos, apareceu para Maria. Não se preocupe, Jesus vai aparecer para você, na hora que você menos esperar. Mas não murmure. Entenda que o tempo de Deus é o tempo que Ele quer, não é o tempo que você quer. Talvez você é muito nervoso, muito estressado, Ele quer te dar paciência. Talvez você é um cara imediatista, quer tudo na hora. Ele quer que você aprenda a ouvir não, depois, mais um tempo, por favor, aguarde. Vemos hoje que tem protocolo para tudo. Vai no hospital, tenta furar fila. Vai a qualquer lugar hoje. Tenta furar fila, não tem jeito, até na própria internet, fila virtual, no banco. Então não tente furar fila, não tente pegar atalho, não. O caminho do céu não tem atalho, é o caminho estreito. Amém? Essa é a palavra que eu queria dizer para você, mas eu queria orar para que você seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas que viram essa mensagem e necessitam urgentemente de um milagre. E eu profetizo o milagre em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, Pai. Mas eu sei também que tem pessoas, Deus amado, que pensam que vai demorar demais acontecer o milagre na vida dela. E o Senhor já preparou, papai, e está para chegar. Porque a tua palavra diz que para o Senhor um dia é 1000 anos, 1000 anos dias. Deus, eu profetizo que haja, Deus amado, milagre, haja restauração, haja mudança. E que o tempo do Senhor se cumpra na vida dessa pessoa. Se ela estiver passando pelo deserto e estiver aprendendo, que ela aprenda a aprender. Aprenda a aprender, papai. Porque aprender é só para quem quer e quem precisa. Quem entende que o Senhor também aprendeu nessa terra, mesmo sendo Deus. O Senhor aprendeu com a maldade das pessoas. O Senhor aprendeu a esperar. O Senhor aprendeu a não se irar. O Senhor aprendeu a perdoar a quem não merecia. Então também ensina esta pessoa, papai amado, o perdão, a liberar perdão, a receber perdão, para que ela venha a ser abençoada. Deus, tira a ansiedade que está tirando essa pessoa do sério, que não está conseguindo fazer ela dormir. Tira, Deus amado, essa doença que está na alma dela, chamada tristeza, chamada amargura. É o que eu peço ao Senhor agora, papai. Cumpra, meu Deus amado, o propósito, a promessa do Senhor na vida dela. Mesmo que ela pense que às vezes é o fim, que não vai acontecer nada. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, meu Deus amado, me provando que a promessa está de pé. Deus, eu profetizo que o Senhor também abra o entendimento dessa pessoa, que ela volte a crer na promessa do Senhor e que as coisas começam a caminhar corretamente, meu Deus amado, a favor da vida dela. Simplesmente essa oração que eu faço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se sinta abençoado aí, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, novamente pede um like, peça que compartilhe, que se inscreva, para que mais e mais pessoas possam ouvir, entender, apreciar, né, essa palavra maravilhosa que não é de mim, não é do Carlinho, mas sim é a boca do Senhor. Amém? Ótimo dia para você. Paz do Senhor.